Bom, seguinte, vou chamar logo a doutora Lana aqui para a gente poder começar e a gente tocar o barco, que a gente já perdeu aí alguns minutos, né? Deixa eu colocar aqui a doutora rapidinho com a gente. Chegou a mulher dos cabelos brancos, a tempestade do canal A Chave da Ciência. Olá, boa noite. Tudo bem, doutora? Boa noite. Finalmente entramos, hein? Finalmente entramos. Verdade, verdade. Eu estava aqui tentando fazer algo um pouco diferente para ver se melhorava, mas no final ficou meio fora daquilo que eu esperava. Bom, o som aí tá bom para vocês agora, né? O pessoal tá falando aí que parece que tá tudo ok, o áudio tá melhor. Né? Ai, que ótimo. Surfista prateada lá. Então tá bom. Bom, é o seguinte, enquanto a doutora Lana vai falando aí sobre o que vamos abordar hoje, inclusive o tema é o que são pensamentos. Tivemos 2 enquetes lá no canal, né, lá do Telegram, fizemos 2 enquetes, eu vou falar aqui os resultados, mas antes disso, a apresentação foi enviada por e-mail, é isso? Isso. Tá, e eu preciso saber o resultado da enquete, tá? Isso, eu vou passar já. Deixa eu pegar aqui só a apresentação, vou salvar aqui e colocar no... Vamos lá, qual foi o resultado? Fala na agulha aqui, deixa eu ver. Apresentar, slides. Cadê? O que são pensamentos? Já está aí. Eu já vou colocar aqui logo mais. Bom, o resultado é o seguinte, vamos lá. Vou abrir aqui no Telegram, canal, e deixa eu ver. Aqui. A primeira avaliação, nós tivemos 192 votos, ok? A avaliação para identificar pensamentos mágicos. Selecione apenas as que a sua resposta seja sim. Tivemos 45% das pessoas, de quase 200, votaram na opção 1. Você acredita que pode prever o futuro por meio de sonhos ou intuições? 45% nessa. Segundo, você acredita que objetos inanimados têm sentimentos ou poderes especiais? 7% disseram que sim. Terceira, você acredita que pode controlar eventos ou pessoas por meio de pensamentos? 17% acredita que sim. E a quarta, você acredita em poderes de cura sobrenaturais? 83% disseram que sim. Então, como eram múltiplas escolhas, nós temos aí das quase 200 pessoas, né, um grupo de pessoas aí que ficou dividido por porcentagens. A maior parte desse grupo acredita em poderes de cura sobrenaturais. Tivemos também alguns comentários, tá? Das pessoas especificando que tipo de cura sobrenatural que ela acredita e tudo mais. Então, isso aí ficou nos comentários. Depois, se quiser, eu posso ler também alguns comentários. A segunda enquete... Cadê? Aqui. Olha só, essa enquete foi também compartilhada em alguns outros canais parceiros e tivemos quase 1.400 visualizações, 521 votos. Tá? Deixa eu ver a primeira lá. Quantas... Opa, acho que eu passei aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quantos votantes? A primeira teve 1.170 visualizações, 192 votos apenas, ok? Comparado com essa última, nós tivemos 1.318 visualizações, 521 votos, ok? Os votos são o seguinte. A primeira pergunta era, qual percentual você acredita que os seus pensamentos são realmente seus? 20% das pessoas disseram 100% ela acredita que os pensamentos são delas. 27% disse que 75% acredita que são pensamentos delas. Então, assim, para 100% foram 103 votos, para 75% foram 143 votos. 50% de pensamentos que a pessoa quer ser dela foi 17% de votos, ou seja, 88 votos. 11% acredita que apenas 25% os pensamentos são realmente delas. É um número de 56 votos. E 25% disseram que não sabem. São 31 votos das pessoas que disseram que não sabem. Então, essas são as estatísticas aí das 2 enquetes. Também tivemos alguns comentários nessa segunda enquete, ok? Dito isso, coloco aqui então na tela a nossa apresentação de hoje, o que são os pensamentos. Aí, com a doutora Lana Valentim. Fica à vontade, minha irmã, a palavra está contigo. Vai fundo que eu tô no raso. Tá ótimo, querido. Então, eu vou falando, a gente vai iniciar e depois a gente vai apresentar os resultados da enquete, ok? Ok. Então, o que seriam os pensamentos? Né? Então, vamos colocar de maneira científica, né? O que são os nossos pensamentos? Pode passar? Então, os nossos pensamentos são processos mentais que envolvem, primeiro, a atividade cognitiva do cérebro. Quais são essas atividades cognitivas do nosso cérebro? São as nossas ações mentais, ideias, conceitos, imagens, memórias, raciocínio e até mesmo as emoções.
Os pensamentos, eles são a forma como nossa mente processa informações, resolve problemas, toma decisões e cria percepções do mundo ao nosso redor. Se você analisar, né, esse conceito dos processos mentais, eu acompanhei um pouco o debate no grupo. Muitas pessoas colocaram, mas acredito que, como são as nossas ações mentais, né, como são os nossos pensamentos, são as nossas ideias, eu acredito que 100%. E aí, seria esses 20% que colocou exatamente a perspectiva de que os pensamentos do ser humano, eles são 100% seus, afinal de contas, sai do nosso cérebro, né? Isso seria as pessoas que acreditam 100% que os pensamentos são deles. Só que o que acontece? O que acontece com a nossa perspectiva? Tá? Qual é a nossa perspectiva com relação a essa forma de processar as informações no mundo, certo? O que acontece com isso? Nós acreditamos numa ciência fenomenológica, que significa o quê? É aquela ciência que faz com que o fenômeno ele realmente apareça até a sua percepção real, concreta do mundo. Por isso que nós fizemos aquela primeira enquete sobre os pensamentos mágicos, porque isso tem a ver com a nossa percepção do mundo. E para que a gente possa conduzir e até mesmo confirmar a nossa perspectiva cerebralmente falando, né, as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas imagens, as nossas memórias, todo o nosso raciocínio e até mesmo as nossas emoções diante do ser, nós precisamos entender essa perspectiva fenomenológica, essa perspectiva que faz com que nós realmente saiamos, né, dessa ciência naturalista que tenta explicar tudo de maneira matemática, né, porque senão seria exatamente assim, matemática, saiu do meu pensamento, é tudo meu, mas a gente precisa ir aprofundar um pouco esse conceito, e a essência dele, né, chegarmos realmente nas conclusões onde, até que ponto essas informações, essas ideias são realmente aquela essência do si mesmo, né? Daquilo que eu produzo através da minha vivência e da minha perspectiva. Podemos passar? Por quê? Porque as percepções do mundo, elas se referem, primeiro, à maneira como as pessoas percebem, interpretam e compreendem o mundo ao seu redor. Essas percepções, elas são moldadas por uma combinação de fatores, incluindo as experiências pessoais, as crenças, os valores culturais e as influências sociais. As percepções de mundo, elas então são o quê? Subjetivas e podem ser influenciadas por uma variedade de fatores, afetando atitudes, decisões e comportamentos. Se eu disser para você que, de acordo com as influências que você vem tendo durante 7 dias na semana, várias horas por dia, ou sendo influenciado por uma televisão, por uma série, por um filme, por um livro, por um estudo que você faz, tudo isso vai estar criando essas percepções subjetivas em você. Ou seja, moldando você e a tua percepção e a forma de você compreender o mundo de acordo com o que aquela filosofia ou aquela ideologia está expressando para o mundo. Então, o que hoje nós podemos perceber, principalmente diante dessa sociedade pós-moderna, essa sociedade de extremo consumismo, de um consumismo desenfreado, onde entre as relações entre o ser e o ter, existe uma fragmentação do nosso tempo, da nossa essência, do nosso existir. O que acontece hoje com os nossos pensamentos? Então, acertou os 17% que falaram dos 25%. Hoje, 25% apenas dos nossos pensamentos, eles estão verdadeiramente puros, né? Puros na nossa própria essência, no próprio ser humano que somos. Essa existência que é o que eu sou dentro de mim e me coloco para fora. Essa existência de sair de dentro de si para o outro, para o mundo. E isso, com o tempo fragmentado dessa temporalidade, com essa fragmentação do ser, em detrimento ao ter, todas essas influências geraram fatores
onde vem afetando cada vez mais as nossas atitudes, as nossas decisões e os nossos comportamentos que deveriam ser realmente autênticos, criando uma sociedade inautêntica. Essa é hoje a realidade da sociedade contemporânea, a sociedade do consumo, a sociedade histriônica, essa sociedade que está hoje nesse patamar onde o ser, a existência pura, né, aquela existência purista, onde os valores trazidos pelas tradições, infelizmente, né, tanto as tradições como os nossos instintos anteriormente, elas foram também fragmentados. Até porque hoje as facilidades do mundo moderno contribuíram, inclusive, para que a nossa percepção do mundo também fosse moldado aos interesses de todo esse consumismo, de todo esse capitalismo, de toda essa vertente do ter, em detrimento ao ser. Podemos passar? Isso vem gerando aquilo que nós colocamos como os pensamentos disfuncionais. E os pensamentos disfuncionais, eles estão, inclusive, muitos apresentados tanto na parte das mídias tradicionais, como aqui no YouTube. Por quê? Porque eles potencializam exatamente esses tipos de pensamentos. Catastrofização. Esse tipo de pensamento é aquele que pensa que as situações são muito piores do que realmente são, antecipando sempre o pior cenário possível. É o que nós estamos hoje, infelizmente, observando em vários canais, principalmente quando relatam e trazem de maneira em busca dos likes, em busca do view e em busca do ter. Do ter o quê? O dinheiro, através dos cenários possíveis de final de mundo. Quem não viu isso já aqui, por exemplo, nos canais do YouTube, por exemplo, ou em outras redes sociais, né? Então, a catastrofização é um dos pensamentos disfuncionais que mais acontece na atualidade, gerando pensamentos disfuncionais, tanto naquele que produz esse tipo de pensamento, como também daqueles que são os que recebem, os receptores. Pensamentos polarizados, ver as coisas como tudo ou nada, sem nuances ou possibilidades intermediárias. Quais são esses pensamentos polarizados que nós estamos vendo hoje? Principalmente dentro das nossas ideologias hoje dos relacionamentos, onde acredita-se que eu, por ser de uma determinada ideologia, eu estou ou salva ou plenamente sou totalmente correta, sou totalmente aceita. Ou seja, esse pensamento polarizado, ele sempre vai trazer impossibilidades do ser se realizar, porque nós precisamos do contraditório, nós precisamos ver as coisas de todos os lados, em todas as perspectivas, pois só assim crescemos. Generalização, extrair uma conclusão ampla com base em um único evento negativo. Quem não está aqui sendo bombardeada diariamente por generalizações. Situações como se nunca tivesse antes acontecido uma época de calor, quando de tempos em tempos acontecem esses fatores. Esses eventos não são únicos, né? Não são únicos, eles acontecem de tempos e tempos e são cíclicos. Então, nós precisamos deixar de lado as generalizações, que são extremamente catastróficas, e passarmos a ampliar as nossas perspectivas. Autoexigência. Colocar padrões inatingíveis para si mesmo e se autojulgar severamente por não alcançá-los. Essa autoexigência é um pensamento disfuncional, onde as pessoas que os possuem, elas estão sempre dentro dessa bipolaridade emocional, extremamente para cima e extremamente para baixo, por conta dessa autoexigência, colocando sempre padrões inatingíveis no ser e buscando isso e fazendo com que todo o seu entorno se torne um ambiente extremamente tóxico. Leitura mental. Acreditar erroneamente que você sabe o que os outros estão pensando, geralmente assumindo que estão pensando o pior sobre você. Esse tipo de leitura que acontece nas pessoas com esses pensamentos disfuncionais, elas criam alguns traços de neurose onde elas estão sempre sendo perseguidas. Então, ela traz para ela um componente persecutório extremamente disfuncional, trazendo consigo
como eu vi agora alguém que colocou, acho que foi, não sei, mas disseram, pensamentos disfuncionais trazem comportamentos disfuncionais. Exatamente. Isso, Nonique. Pensamentos disfuncionais geram comportamentos disfuncionais. Exatamente. E quando você começa a acreditar erroneamente, né, que você sabe o que os outros estão pensando, o que os outros estão sentindo, e você cria essas fantasias, você começa a assumir situações e pensamentos, tanto do pior, como as pessoas que fantasiam, por exemplo, que alguém a ama, mas não consegue se pronunciar. E ela fica criando leituras mentais de acordo com tudo que se fala. Quando, na verdade, nós precisamos entrar para os pensamentos funcionais, onde o sim seja sim e o não seja não, e que todas as coisas vão corroborar para que você se desenvolva. Quando você conseguir fazer realmente uma perspectiva do ser, ou seja, quando você conseguir perceber verdadeiramente aquela essência, e não com conjecturas, não acreditando nesse fator ou persecutório, ou nessa relação de perseguição ao outro, ou perseguição tanto positiva pelo sentimento, né? Às vezes a pessoa persegue, nós temos casos, por exemplo, eu posso dar um caso de pacientes que se apaixonaram, por exemplo, diante do tratamento terapêutico e começaram a perseguir. E esse processo é um processo dos pensamentos disfuncionais, e que a gente precisa ter muito cuidado para quê? Para que a gente possa, primeiramente, tratar esse pensamento disfuncional, para que a gente possa interferir neste comportamento disfuncional e nessas crenças extremamente destrutivas. Culpa excessiva é outro pensamento disfuncional. Sentir-se culpado por coisas fora do seu controle, ou atribuir a si mesmo a culpa por tudo de ruim que acontece. Então, essa culpa excessiva, ela vai fazer com que você gere pensamentos cada vez mais disfuncionais, e esta culpa vai te paralisar. Vai paralisar você diante da sua existência e vai atingir a tua vida como um todo. Sabe assim, Edu, o que acontece? A culpa, né? A culpa nos paralisa, a culpa nos fragmenta, a culpa faz com que você não consiga ter o controle da sua própria existência. Ou seja, você tanto pode ficar culpando a você por tudo de ruim que acontece, ou pode também culpar o outro, né? Gerando esse um loop de pensamentos disfuncionais que vão gerar comportamentos extremamente disfuncionais. Podemos seguir? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, porque esses são apenas alguns exemplos, mas há muitas formas de pensamento disfuncional. Então, qual é o seu? Qual é o seu pensamento disfuncional? Se você conseguir colocar aqui, a gente pode comentar sobre isso. Pode passar? Até porque esses pensamentos, eles podem perpetuar problemas psicológicos, contribuindo para o quê? Para uma ansiedade, para depressão e para outros transtornos emocionais. Eu confio na minha intuição. Pensamentos são perspectivas de sim ou não. Intuição não sei explicar. Então, esse tipo de intuição é aqueles pensamentos mágicos que a gente coloca que dentro da ciência, né, você tem sim contato com a tua dimensão espiritual, a tua dimensão noética, né, que faz com que você possa receber em determinados momentos, porque você está alinhada com ela, alinhado com a tua dimensão espiritual, você possa entrar em contato com esses insights. Você pode encontrar as respostas. E isso é muito importante através de algo que foi muito desvalorizado na sociedade moderna atual, que é o ócio. O ócio criativo, ele nos projeta para essa perspectiva, a esse contato com a nossa dimensão espiritual, que pode sim nos apresentar soluções, né? Porém, diferentemente dessa capacidade, nós estamos lidando com a parte positiva do nosso pensamento. Mas a maioria desses pensamentos, eles provêm de uma base da superstição. Muitos desses pensamentos mágicos que atribuem a determinados tipos de intuições provêm desse solo, né, desse solo contaminado, porque é um solo extremamente eufórico, né, onde ele acredita que realizar rituais específicos ou evitar certas ações pode influenciar eventos futuros de maneira irracional. Por exemplo, evitar andar sobre escadas para evitar má sorte.
Quem nunca ouviu falar esse exemplo? Ai, gente, não anda embaixo das escadas para você não evitar a má sorte. Né? Então, essas superstições fazem com que você não tenha realmente contato com a tua dimensão noética, com a tua dimensão espiritual, mas que você fique dentro desses pensamentos ruminantes, né? De maneira extremamente irracional. Eu tô rindo aqui, doutora, porque eu não posso ver mais escada que eu passo embaixo. Eu já sou do contra. Eu vejo o gato preto, eu já falo, onde que tá indo? Tudo que falo que não é para fazer, eu faço. A minha mãe falava assim, que não podia pular a pessoa, que senão ela não descia. Olha só. Aí, eu tava sentado no chão brincando, alguém ia passar por cima de mim para pegar um brinquedo, e falava, não passa por cima dele, porque senão não cresce. Aí hoje, eu faço tudo que justamente é o contrário disso aí. Não pode, então peraí que eu vou pular agora. O guarda-chuva não pode ficar aberto. Sei lá, tem uns lances loucos assim. Mas da escada, vira e mexe. Eu lembrei tanto, porque hoje mesmo eu passei embaixo de uma. Pois é, mas essas superstições, elas vão acompanhando, por quê? Porque a sociedade, ela vai introjetando isso na mente das pessoas, né? Comer manga com leite. Então, são várias superstições que nós vamos acreditando, que vamos reproduzindo e que vão trazendo problemas psicológicos. Eu acredito que alguns pensamentos são influência de espíritos, demônio. Isso. Pois é, Lucas, exato. Nós temos, sim, né, a capacidade, todo ser humano ele tem essa capacidade de subir para o alto, ou seja, ser realmente anjos terrestres, né? Ou seja, estar numa vibração tão alta que não consiga ter essa vibração tão inferior, como ele pode estar mergulhado numa frequência vibracional onde essas entidades lidam. Então, o nosso controle, por isso que nós estamos hoje aqui nesse canal, né? Nós estamos aqui tentando apresentar a ciência, tentar trazer para vocês um conhecimento científico para que evitem tanto as superstições, como, por exemplo, essa ilusão de controle, como a magia pessoal e pensamentos mágicos em relação à saúde. Por quê? Porque quando você tem essa ilusão de controle, por exemplo, sentir que você tem controle total sobre eventos externos, mesmo quando isso não é possível, por exemplo, acreditar que seus pensamentos podem prever ou controlar o resultado de eventos aleatórios. Quando você entra em contato com essas ilusões de controle, essa magia pessoal, acreditar que objetos pessoais têm poderes mágicos ou influenciam seu destino de maneira irracional, quando você tem pensamentos mágicos em relação à saúde, por exemplo, acreditando que pensamentos ou ações específicas podem curar doenças ou prevenir problemas de saúde sem respaldo médico de confiança, todos esses tipos, né, de pensamentos, eles podem estar perpetuando problemas psicológicos. Por quê? Porque tudo isso que você começa, através de uma ilusão de controle, a estabelecer, você faz com que a tua vibração, né, entre em resultados de eventos muito aleatórios. Então, por exemplo, quando você acredita que está no controle e acontece algo inevitável, por exemplo, a morte de alguém, você começa a entrar num loop tão negativo que isso pode deteriorar a tua própria existência de uma maneira que você não vai conseguir vivenciar o luto, né, um luto saudável, mas você vai trazer com ele uma frequência tão negativa, onde tudo vai te atacar e tudo vai realmente trazer e potencializar esses problemas, tanto da ordem psicológica, quanto da ordem biológica e até mesmo da parte espiritual. Então, os pensamentos mágicos em relação à saúde é algo que nós precisamos encarar com muita seriedade. Por exemplo, curar doenças ou prevenir problemas de saúde sem o respaldo de alguém que estudou para isso e que, de tua confiança, aqueles que nós realmente podemos entender como realmente promotores da saúde e não promotores da doença, nós precisamos encontrar essas pessoas e, a partir deste momento, entregarmos-nos a esta ação. Por isso que eu falo sempre, a psicoterapia, até porque acredito que dentro das doenças, né, nós temos a somatização, ou seja, tudo realmente começa através dos nossos pensamentos, que vão gerar comportamentos e que vão trazer problemas, não apenas da ordem psicológica, mas também da ordem física. Então, é sempre muito importante. Por isso que nós estamos aqui hoje no canal, conversando com vocês, apresentando para vocês o quanto é importante vocês perceberem, né, conhecerem os seus pensamentos e realmente buscar uma psicoterapia educativa. É isso que nós estamos hoje aqui fazendo e proporcionando, entendeu, Eduardo? Nós estamos aqui proporcionando uma psicoterapia educativa, onde você, por conhecer
a importância de manter seus pensamentos funcionais vai se afastar dia a dia dos pensamentos disfuncionais. Ok? Pode passar? Por quê? Você poderia ler Filipenses 4:8? Filipenses 4:8? Isso. Espera que eu vou pegar aqui já. Filipenses 4:8. Vamos lá. Está escrito assim. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso. Pois é, por quê, gente? Porque é muito importante a gente cultivar pensamentos positivos. E aqui eu não estou falando de você viver fora da caixinha, não. Eu falo de pensamentos positivos concretos, principalmente na ação autotranscendente. Ou seja, você sair de si mesmo, né, do teu processo egóico, do teu próprio ser egoísta, para agir no mundo com compaixão, sabedoria, através desse controle da tua mente e dos teus pensamentos. Porque a mente, ela pode ser tanto amiga como a inimiga do indivíduo. E dominar os pensamentos é essencial para alcançar a autorrealização. Você quer ter uma mente disciplinada? Você quer ter uma mente disciplinada? Você leia Filipenses 4:8. Você quer ter ética e valores? Leia Provérbios. Leia Provérbios todos os dias. Você precisa estudar as leis universais para estimular o teu pensamento reflexivo. É muito importante a gente estudar as leis universais. Existem leis universais que nos posicionam no mundo. E precisamos, através dos provérbios, do livro de Salmos, entender a moral, ou seja, o arrependimento sincero, a reflexão profunda sobre as próprias ações e o desejo de se corrigir. Então, eu indico aqui que você possa, verdadeiramente, para atingir tudo isso, para ter uma mente disciplinada, com ética, com valores, com esses estudos das leis universais, com moral, com esse arrependimento sincero, você precisa fazer a leitura dos Salmos, dos Provérbios, diariamente. Ok? Isso aqui é uma dica riquíssima, importantíssima. Quando você lê os Salmos, você entra em todas aquelas camadas de percepção que aumenta, né? Então é como se a tua mente realmente entrasse numa onda superior, é como se fosse aquelas vibrações beta, sabe? Aquela de profunda meditação. Isso traz para você uma capacidade de cultivar bons pensamentos, porque os pensamentos, eles são como um terreno, sabe, Eduardo? Uhum. Pensamentos são como aquelas sementes que você vai plantando, vai germinando, e elas vão crescendo. E você precisa cultivar os seus pensamentos. E esses estudos, e essa capacidade de você, que todos nós temos acesso, né? Ainda bem nós temos acesso à palavra, a capacidade de melhorar a nossa mente, disciplinando-a, através da ética e dos valores. Pode passar? Sim, Kátia, com certeza. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, com certeza. Trazer sempre a memória, né? Trazer esse pensamento. Ou seja, porque dentro do processo meditativo que você pode iniciar através da leitura dos Salmos, você tem o quê? Uma concentração profunda em palavras sagradas ou na contemplação de conceitos espirituais. Exatamente, Lucas, é exatamente isso. Então, você também pode utilizar o mindfulness, que também é aquela atenção plena, também é muito importante. Você pode fazer a meditação da gratidão, você pode fazer a meditação de compaixão, você pode fazer a de visualização positiva, né? Você pode, inclusive, fazer a da respiração, que eu já ensinei aqui com vocês. Mas tudo isso precisa de prática constante, para que você realmente possa ter pensamentos funcionais, e não mais os pensamentos disfuncionais, e que vão ao sabor do vento. Joga você para uma folha para um lado, joga você para um outro lado. O que é que nós temos? Pessoas com pensamentos disfuncionais, seguindo toda uma manada, seguindo todas as ideologias vigentes, coisas que nós nem mesmo acreditamos na nossa essência. Essencialmente, muitas pessoas nem acreditam nos pensamentos que elas estão produzindo. Por isso que hoje somente 25% são realmente nossos, porque nós estamos ao sabor do vento, igual as folhas secas, entendeu, Edu? Uhum. Podemos passar?
Por quê? Transtornos mentais, como, por exemplo, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, podem desenvolver pensamentos mágicos como parte de suas obsessões. Então, pessoas que vivem, que ou se sente perseguida, ou que quer, ou que persegue alguém, ela pode também ter esse tipo de pensamento mágico. E o TOC, pessoas com TOC, que são transtornos obsessivos, pode ser para lavar a mão, pode ser para não andar em determinados lugares. Essas pessoas, elas transformam a sua vida e a vida de todos ao seu redor de uma maneira extremamente complexa. São pessoas que elas sofrem por conta das suas obsessões. E elas podem se tornar como espíritos obsessores, né? Mesmo em vida. E elas, por conta dessas suas obsessões, elas vão desenvolvendo cada vez mais pensamentos mágicos. O transtorno de ansiedade também pode trazer os pensamentos mágicos, podem estar embutido dentro do transtorno essas preocupações excessivas sobre eventos futuros negativos e a crença de que certas ações podem evitá-lo. Pois é, né, Nonique? Tão importante você entender que o que o outro está pensando é da dimensão do outro. E o que é verdadeiramente importante é aquilo que nós estamos pensando. E mais ainda, o que nós estamos realizando com aquilo que nós estamos pensando. Quem somos? Quem somos através do que nós reagimos ao mundo. Isso é muito importante. Por quê? Porque toda essa necessidade, por exemplo, de você querer entender o que o outro pensa, ou o que o outro faz, traz para a gente uma ansiedade por conta desses futuros eventos, né? Futuros eventos, nessas crenças de como, se eu fizer assim, eu vou reprogramar o nosso futuro, né? Isso a gente tenta através do quê? A gente tenta através dos nossos transtornos meio que delirantes, né? Por exemplo, o que acontece? O pensamento mágico ele pode ser um sintoma desse delírio, no qual você mantém crenças irracionais e infundadas, muitas vezes com um grau significativo de convicção. Você acredita tanto naquilo, você acredita tanto naquele delírio que você está vivendo, que você desenvolve um transtorno mental com mas muitas consequências, tanto para você quanto para todos ao seu redor, para a sua família principalmente. Por quê? Porque dentro dos transtornos delirantes, você pode ou perseguir alguém, ou se sentir perseguido, ou buscar, através desses pensamentos delirantes, curas mágicas. Você vai estar sempre alimentando, retroalimentando, com um grau significativamente alto, médio ou baixo, esse delírio e essas convicções. Eu vou ler um comentário aqui importante. Doutora Lana, me ajuda a entender tantas coisas. Eu tenho melhorado tanto com essas lives. Obrigada, diz a Janes Mesquita, nossa moderadora aqui do canal. Muito obrigada, Jane. É para isso mesmo que nós estamos aqui. Nós queremos exatamente ajudar vocês através daquilo que a gente estuda, né? A gente não para aqui de estudar e tentar exatamente trazer de uma maneira muito simples, de uma maneira onde as palavras elas possam retratar, né, as questões complexas que é o ser, né, que é a nossa essência, o ser no mundo. E entender que tudo depende de nós. Nós precisamos realmente querer melhorar, querer sair desse processo, ou dos pensamentos mágicos, ou desses pensamentos disfuncionais. É uma decisão. E o bom, ouvir você falando, é que é exatamente isso. Você quer, né? Você quer aprender, você quer compreender. E não existe coisa mais importante, por isso que nós trabalhamos no conceito fenomenológico, porque as coisas, sabe, Eduardo, as coisas, elas são, né? A lua é a lua, o sol é o sol, as estrelas são as estrelas, o mar, mas o ser humano, ele é existência. Existe uma grande diferença do ser humano das coisas. As coisas, elas são, nós somos existências, ou seja, para que nós realmente possamos existir, nós precisamos ir para fora, porque a existência é você sair de dentro de você para fora. Isso é muito importante. Isso é você sair de você para o outro, é você se direcionar para fora. Só o ser humano tem essa capacidade, por isso que nós somos existência, por isso que nós somos mais do que as coisas. E é isso que nós queremos aqui, que vocês realmente percebam a grandeza do ser humano. E que vocês realmente se livrem cada vez mais desses canais, né, que trazem realmente muitos transtornos, porque trazem muito sensacionalismo assustador. Por quê? Porque isso nos paralisa. Isso causa
esses transtornos, esses pensamentos mágicos. E nós precisamos nos libertar disso. Porque se verdadeiramente entendermos a nossa verdade como ser no mundo, nós vamos estar cada vez mais alinhados ao sentido da nossa vida, ao porquê nós existimos. Podemos passar, Edu? Claro. Por quê? Porque o diagnóstico para esses pensamentos, ele só pode ser dado por um profissional de saúde mental. Então, se você ou alguém que você conhece está enfrentando pensamentos mágicos que causam sofrimento ou disfunção significativa, é aconselhável procurar a ajuda de um profissional de saúde mental para uma avaliação e tratamento adequado. O que nós estamos aqui apresentando para vocês, como eu falei no início, é uma psicoterapia educativa. Mas se você está sofrendo por conta disso, é importante que você busque realmente ajuda. Podemos passar? Por quê? Por exemplo, a nossa avaliação simples, né? Gostaria que vocês respondessem aqui no chat. Você acredita que realizar ações ou rituais pode prevenir eventos negativos, mesmo que não haja evidência lógica de que isso seja verdade? Pergunta 2. Você se preocupa frequentemente com eventos futuros negativos e acredita que pensamentos específicos podem impedi-los? Pergunta 3. Você atribui significados especiais a objetos, números ou símbolos, acreditando que eles têm influência direta sobre sua vida? Você acredita que tem a capacidade de ler ou influenciar os pensamentos de outras pessoas, mesmo que não haja evidência concreta disso? Você se envolve em comportamentos repetitivos ou rituais devido à crença de que isso afetará eventos futuros de maneira sobrenatural? Todas essas avaliações, todas essas perguntas, elas fazem parte de alguns questionários avaliativos, para que você possa se conhecer, para que você possa, ao responder a esse profissional de saúde, ele possa verificar onde você está enquadrado dentro dos pensamentos. Porém, essa é uma avaliação simples, mas é mais ou menos o tipo de avaliação que um profissional de saúde começa a fazer de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, eu estou apresentando aqui para que vocês possam mais ou menos entender o que é que acontece. Podemos passar? Que bom, Vitor. Se você responder sim a maioria das perguntas e essas crenças interferirem significativa na vida diária ou causarem sofrimento, é importante procurar a ajuda de um profissional da saúde mental que pode realizar uma avaliação completa e recomendar tratamentos apropriados. Um outro fator muito importante que a avaliação da saúde mental ela leva em consideração é que você tem que realmente atribuir que esse comportamento causa sofrimento. Isso é um padrão, ele precisa estar em processo de sofrimento. Ou seja, tem que ser um pensamento que, por ser mágico, ele te cause sofrimento. Ok? Podemos passar. E como que nós vemos, né, como a logoterapia e o pensamento, elas buscam esse trabalho? Como é que nós realizamos, através aqui, na clínica do Lente Interior, o trabalho com a questão do pensamento? Primeiro, em busca do sentido. Esse sentido que está aí fora, onde você precisa verdadeiramente encontrar qual é o sentido da sua vida. Essa é a base do nosso trabalho, através de um diálogo socrático, de um diálogo onde, igual uma parteira que faz o bebê nascer, é o que nós buscamos dentro do processo psicoterapêutico. Para trazer o quê? A conscientização, a resiliência e o redirecionamento dessa energia. Até porque essa energia que foi direcionada, essa energia que foi impulsionada para esses pensamentos mágicos, elas precisam ser redirecionadas. E a resiliência é essa capacidade de você, ao se conscientizar, resistir ao sofrimento de entender que aquele pensamento precisa ser redirecionado. Porque isso vai trazer aceitação do processo e, principalmente, responsabilidade. Pois nós somos seres que respondemos à vida. E a nossa resposta, ela deve ser sim, apesar de tudo. Responder à vida, apesar de tudo. Responder com responsabilidade. Isso é muito importante. Podemos passar? Acredito que nós terminamos isso. Muito obrigada. O último slide. E agora, doutora, tem uma fila de perguntas aqui. Será que dá tempo de responder algumas? Vamos sim, pode ser sim. Então tá bom. A primeira pergunta lá no começo da live foi feita pelo Max Ávila. O que faz uma pessoa ser mais inteligente do que outras tem a ver com os seus pensamentos? Então, Max, veja só, a inteligência, né, o que seria o QI, coeficiente de inteligência, ele é bem amplo. E hoje,
Hoje nós colocamos múltiplas inteligências, né? Então, o ser humano, ele tem múltiplas inteligências. Então, nós podemos utilizar que, claro, quanto mais o teu pensamento for funcional, melhor você vai estar alinhado a desenvolver essas múltiplas inteligências. Consequentemente, sim, uma pessoa que tem pensamentos direcionados, funcionais, extremamente coerentes com a realidade, com a verdade, mais facilmente ela vai estar alinhada a desenvolver as suas múltiplas inteligências. Tá. Próxima pergunta é de Lucas Santos. Cartesianismo matemático, Descartes, penso, logo existo. Seria o contrário? Deus nos criou para pensar e orar e exercer o livre-arbítrio? Não? Pois é, Lucas, existe hoje, né, claramente, uma ciência invertida, né, uma ciência que tirou o Criador do centro e colocou o homem. E isso começou exatamente no século passado, mais ainda um pouquinho, né, que aí gerou todo esse tipo de pensamento matemático, esse penso, logo existo, né, ou seja, essa capacidade de entender os fenômenos naturais e descrever que ciência é isso, né, essa razão, essa capacidade de você aprender o que é o natural. Porém, como eu acabei de falar no início, nós entendemos o ser humano de maneira fenomenológica, ou seja, essência, existência. O ser é diferente das coisas. Certo? Okay. Bem diferente dessa coisa do pensar e penso, então existo, né? Então a gente amplia bastante esse horizonte através do conceito existencial, fenomenológico. Tá. A Janes Mesquita perguntou: esses pensamentos causam depressão? Sim, podem chegar a trazer sim um transtorno depressivo. E pode ser a própria depressão também retroalimentada por esses pensamentos mágicos disfuncionais. Mas a depressão, ela começa através destes pensamentos. Por isso é tão importante aquilo que nós apresentamos aqui e algumas dicas que nós falamos aqui no início da live, quando a gente apresenta, por exemplo, a leitura dos salmos, a leitura dos provérbios, todo esse tipo de leitura que vai te colocar diante da ética da vida é muito importante. Ok. O Victor Lima pergunta: o medo também tem esse efeito? De como estava sendo falado sobre os pensamentos, o que causa e tal? O medo, ele causa a paralisação. Você entra num processo. O que acontece com o medo? Você fica com o teu cérebro reptiliano, a parte mais primitiva, de luta e fuga. Ou seja, toda a parte cognitiva ela é comprometida. Consequentemente, a parte cognitiva fragilizada por conta do medo, por conta de que você deixa de utilizar as ferramentas do nosso cérebro pré-frontal, que está aqui, que tem essa capacidade de racionalizar, de pensar, de pesar, de mensurar as coisas, de realmente refletir sobre as questões e a verdade. Quando você entra nessa fuga ou luta, sim, podem vir os pensamentos disfuncionais com força completa e total. E entra no loop, né? O medo gera mais pensamentos disfuncionais, os pensamentos disfuncionais geram mais medo. E aí entra naquele círculo bem vicioso e extremamente negativo. Ok, a Nonique pergunta o seguinte: doutora Lana, esse comportamento persecutório tem a ver com uma neurose ou é um comportamento egocêntrico? A pessoa se acha ao centro do mundo? Nonique, quando você tem um comportamento persecutório e ele está enquadrado em várias outras questões, né, traz sofrimento, realmente é um processo patológico, né? Neuróticos, a gente diz que todos nós temos um pouquinho, né, dessa neurose, por quê? Porque é a angústia existencial do ser que decide, do ser que é livre para decidir, traz para todo mundo um pouquinho dessas neuroses, né? Nós temos um pouquinho da neurose individual, nós temos as neuroses coletivas, e o importante do ser humano é ele entender e compreender e cada vez mais buscar o autoconhecimento. Isso, exatamente, a paralisação. A pessoa entra nesse processo muito fortemente e também no de luta. Então, hoje, depois, por exemplo, da pandemia, que nós passamos 2 anos sendo extremamente estimulado o processo do medo, o que é que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro? Esses 2 movimentos. O movimento de paralisação, ou seja, as pessoas estão completamente apáticas diante de tudo, e também elas estão muito nervosas
Eu não sei se vocês estão percebendo, mas as pessoas elas estão como se entrando em curto-circuito uma com o outro. Cada vez mais com brigas, não conseguem respeitar o outro, a opinião, cada vez mais criando esses conflitos. Por quê? Porque o que foi projetado, né, vamos dizer, essa neurose coletiva da atualidade, foi exatamente potencializado por conta do medo. Tem mais uma também aqui, que é do Max Ávila. E os pensamentos intrusivos, como lidar com eles? Max, foi as informações que eu te passei através do que fazer, né? A meditação, por exemplo. Quando você faz uma meditação do hiperfoco, né? Aquela mindfulness, o que acontece? Vem os pensamentos, né? Você simplesmente diz, tudo bem, passa, e você se concentra. Concentra-se na tua respiração, concentra-se numa palavra, por exemplo, dos salmos, você deixa ele passar, E isso vai fazendo com que cada vez mais você consiga manter uma alta vibração, ou seja, manter o controle, e você passa a dizer para você próprio, para os seus pensamentos, que você que tem o controle. Então você, ou através das palavras sagradas, né, das palavras da verdade, ou você pode deixar através da atenção plena. Você vai pensar única e exclusivamente na tua respiração. Vai vir pensamento, deixa ele passar. Vai vir pensamento, você deixa passar. E isso você fazendo diariamente, todos os dias, 5 minutinhos pela manhã, 5 minutinhos antes de dormir, você vai adquirindo aquilo que nós falamos, que é o controle dos teus pensamentos. E cada vez mais, quando o pensamento intrusivo for tentar chegar, ele já não tem mais força, ele já não consegue mais. Tá. Tem a pergunta do Treves, 168, que ele fala o seguinte: doutora Lana, quando você fala em fenomenologia, usa como referência o Edmund Husserl? Então, o Rousseau, ele foi um dos pioneiros, né? Mas nós utilizamos, sim, a fenomenologia, não esse movimento filosófico, mas a perspectiva da logoterapia, análise existencial, que vê o sujeito como existência e não como coisa. Por quê? Porque a psicologia, principalmente na sua fundação, né, ela, para ser ciência, ela trouxe um padrão de ver o homem, de ver o sujeito de maneira reducionista. E nós não comungamos com esse pensamento. Nós acreditamos que o ser humano não é uma coisa, ou seja, não dá muito para a gente estudar ele em laboratório, né? Não dá para a gente estudar ele como os ratinhos de laboratório, até porque nós não somos coisas, nós somos existência. É essa perspectiva fenomenológica que a logoterapia, que o Viktor Frankl conseguiu para entender a antropologia do ser humano que nós acreditamos, com a dimensão biopsicossocial e espiritual, ou seja, o social está impregnado em tudo, mas nós temos o bio, mas que nós não somos condicionantes ao nosso biológico, ou seja, não é o biológico que nos condiciona, não é o psicológico que nos condiciona, porque nós somos espírito. E essa dimensão espiritual é que nos posiciona a ter liberdade para, apesar de qualquer situação, decidir com responsabilidade ser no mundo. Ok, então, já está acabando aqui já as perguntas, tá? O Lucas Santos, ele disse o seguinte, eu vou emendar 2 perguntas dele aqui juntas. Tudo isso tem origem espiritual, não? A raiz de um pensamento começa sempre no plano espiritual? E o Espírito Santo seria o psicólogo interior, barômetro desses pensamentos? Então, Lucas, os pensamentos, eles não só provêm do espiritual, né? Acabei de falar para vocês aqui que os pensamentos, eles vêm das ideias, das ideologias, das coisas, principalmente do social, né? Então, os pensamentos, eles estão em nós muito fortalecidos pelas ideologias que, desde a mais tenra idade, nós somos mergulhados, certo? Agora, o que você pode chegar a dizer assim, a questão da capacidade da gente mergulhar no nosso profundo, né, na nossa dimensão espiritual, e conseguir, através disso, avaliar o que é nosso, o que é do outro, o que é da sociedade, o que são das ideologias, e a gente possa realmente conseguir avaliar, colocar um padrão existencial na nossa vida, dizendo, eu acreditei nisso até aqui, mas hoje, com a minha capacidade de percepção do mundo, eu posso mudar. E que bom que nós podemos, né? Que bom que nós podemos crescer, evoluir, trocar pensamentos. Só as pessoas que são extremamente reducionistas é que elas não podem olhar e dizer assim, puxa, eu estava equivocada. E como isso é importante para o ser humano, o quanto você ter consciência
né, dos seus erros, dos pensamentos mágicos, dos pensamentos que são intrusivos, que são pensamentos do outro, que são influências. Como é importante você estar nessa capacidade. E isso aqui a gente apresentou, com exemplos aqui do que fazer para atingir isso. Vejam novamente a live. A última pergunta. E a culpa pode gerar essas coisas também? Sim, a culpa, a gente colocou, não foi, Carmen? Exatamente, a culpa. E são culpas, a maior parte das culpas são irracionais, são situações que você nem mesmo teve como realizar, né? Existem muitas culpas que elas provêm de algo que você, naquele momento, não tinha capacidade de fazer ou de agir diferente. E isso é importante trabalhar. Isso é muito importante. Por isso que em psicoterapia, a coisa que mais trabalhamos é realmente nas culpas, né? O ser humano, ele vem carregado de culpa, né? Então, é como se fosse uma grande tríade trágica, tá? A culpa, medo e a morte, essa tríade trágica do ser humano, e que nós precisamos trabalhar todos os dias para que a gente possa realmente ter bons pensamentos. Excelente. Bom, estamos até estourados aqui no tempo. Hoje a doutora Alana deu uma, como diz aí, uma lambuja para a gente. Aí eu quero agradecer muito a sua presença, doutora Alana. Peço mil desculpas por ter tentado começar aqui hoje usando uma ferramenta nova, mas não fui muito feliz. Tivemos que voltar aqui ao old school, mas em breve eu acho que vai estar tudo funcionando direitinho. Vou fazer mais umas aulas para ver se melhora isso aí, tá bom? Olha, um beijo, minha querida, que Deus abençoe. Um beijo grande, muito bom sempre estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz com os comentários. Se vocês quiserem aparecer lá no Lente Interior, nós vamos reproduzir a live para que a gente atinja mais pessoas, porque o nosso objetivo é trazer cada vez mais o conhecimento real do nosso ser, da nossa existência. Importante vocês saberem que vocês são pessoas únicas e irrepetíveis, e vocês têm algo e um sentido no mundo para realizar. E é isso que eu estou aqui contando, com a realização de cada um de vocês. Maravilha. Bom, me despeço aqui então da doutora. Vai na paz do Senhor, muita saúde, muitas alegrias e prosperidade na sua vida aí. Nos falamos depois, minha querida.